Esteve nesses palcos, esteve em Viena, esteve em Stuttgart, também esteve na Bélgica. Como treinador e para os jogadores, de facto, esse apoio numa final fazia a diferença, dava mais ânimo à equipa, apesar de termos conseguido. É certo que a primeira final, em 82 e 83, era 2 jogos, era um na Bélgica e outro na Luz. A Bélgica estava cheio, aqui a Luz também estava cheio. O resultado 1-0 transformava, portanto, aqui o Estádio da Luz no palco dos sonhos para podermos chegar a uma vitória. Depois, em Stuttgart, tal como depois em Viena, tal como agora em Amsterdão, os estádios dividem-se. Portanto, há 50-50, não é? E este 50-50 dos ingleses, por isso é que eu me reporto a este. Exatamente. Nas outras, nem a qualidade, por exemplo, do nosso jogo com o PSV, o PSV era uma grande equipa. E nós limitámos-nos a levar uma estratégia para um jogo, tentar levar, portanto, o Benfica. O Benfica, nessa altura, hoje, penso que há uma certa sustentabilidade e há uma estratégia dentro do Benfica há 10 anos a esta parte. Infelizmente, não tem sido correspondida em termos de resultados desportivos. Nessa altura, foi assim em 88, vai fazer dia 25 de maio. 25 anos, como o tempo passa. E eram 20 anos, fazia nessa altura 20 anos que o Benfica não ia a uma final da Taça da Champions. E depois em 91, com a célere mão do Vata, já com o Eriksson ao comando e comigo, portanto, como adjunto, fomos a... Mas isto para dizer que houve também essa presença massiva, quer em Stuttgart, quer em Viena, com o grande Milão do Arrigo Sacchi, portanto, que eu lembro-me desse jogo. O Veloso apanhou um cartão amarelo aqui contra o Marselha e não jogou. Então o Eriksson acabou por optar pelo Samuel. E andámos 3 semanas a preparar a final da taça, mas em termos defensivos, porque eu nem sei se nós chegámos a fazer um remate à baliza do Milão nessa altura. E estes também não tiveram grandes oportunidades, porque foi assim um jogo assim um bocado... Nós conseguimos equilibrar em termos, nessa altura ainda não se falava em bloco baixo, nós jogámos em bloco baixo, porque contra esse Milão era realmente para mim, é talvez das melhores equipas de sempre a nível de clube, juntando-lhe o do Real Madrid, do Di Stéfano e também a do Benfica, daqueles 2 anos em que é bicampeão europeu. Por isso, não caminhámos sozinhos também nesses jogos, mas neste, para mim, calar uma claque inglesa é que não é fácil. E os adeptos do Benfica estiveram durante aqueles 90 minutos, e mesmo durante, houve um problema zeco na cidade, mas que quase passou ao lado, porque perdeu-se, mas não houve problemas, não houve... Nem os ingleses, e então os portugueses, nesse aspecto, são mais ou menos exemplares lá fora. Infelizmente, cá dentro não somos tanto. Mas, por isso eu digo, para mim foi um dia fantástico. Partilhei com tanta gente, eu e tantos outros que serviram o Benfica e que estiveram também presentes nessa jornada. Mas já voltamos às finais europeias, vamos voltar aqui um pouco também. Sim, até porque, como homem do meio campo, eu não posso segurar tanta bola, tenho que distribuir jogo. Vamos falar então deste Benfica-Belenenses e também do final do campeonato. Sérgio, qual é que é a tua visão deste encontro? Bom, eu estava embevecido a ouvir o Tony e ficava o resto da noite a ouvir falar destas finais europeias, confesso. Até porque também estive em Amsterdão, também tive esse privilégio e de facto foi uma experiência para nunca mais esquecer, e partilho e percebo aquilo que o Tony diz. Não tenho infelizmente essa experiência, esse track record das outras finais para trás, mas esta de facto estar ali foi um autêntico privilégio, aquele banho de benfiquismo que se viveu quer no estádio, quer antes, quer depois, e a forma como o público apoiou a equipa de forma incondicional durante os 90 minutos e depois também como apesar da derrota os brindou com um apoio inexcedível. Foi de facto um dia fantástico. Mas voltando então à terra... Já lá vamos à final da Liga Europa. Voltando à terra e voltando à última jornada do campeonato. A verdade é que o Benfica estava fisicamente a jogar na Luz, mas estava animicamente na Mata Real. Estava à espera de um milagre que se sabia que era difícil, mas que poderia acontecer.
Só é pena, de facto, que tínhamos contribuído também, tínhamos tido a nossa cota parte de responsabilidade para chegar a este enlace final, porque se efetivamente o Benfica tivesse, quando estava a 3 jornadas do fim, tivesse abordado o jogo com o Estoril de outra forma, ou tivesse tido também é verdade que nesse jogo foi muito equilibrado, o Estoril fez uma grande exibição, da mesma forma que empatou, também teve oportunidades para vencer. Mas o Benfica também teve, e acabou por desperdiçar inúmeras oportunidades. E feitas as contas, olhando agora para o fim, obviamente que estamos a falar de um campeonato com muitas jornadas, mas dá a sensação que o Benfica perde efetivamente o campeonato nesta relação ao Estoril e perde por um golo. O Benfica perde o campeonato por um golo. E é isso, e é aí que custa, porque depois poderia, independentemente do que se fizesse no Dragão, independentemente dos Hugos Miguéis desta vida, que acabam depois por ter também preponderância no desfecho do jogo da Mata Real neste fim de semana, mesmo com essas figuras, mesmo com esses movimentos laterais ao futebol, e que acabam por impactar diretamente nos resultados finais e na verdade desportiva, a verdade é que o Benfica poderia ter passado incólume a tudo isso se tivesse feito mais um golo frente ao Estoril. E isso aí é que custa mais do que ver aquela dialética do limpinho e do sujinho. De facto, para mim, este campeonato está manchado, não ficou manchado ontem, mas fica, de facto, o sabor amargo de perceber que o Benfica tinha tido condições para ter se posto à margem de tudo isso, e mesmo com toda essa sujidade que já transanda no futebol português, mesmo com estes Hugo Miguéis, mesmo com tudo aquilo, com tantas mãos na bola ao longo de toda a temporada que a comunicação social em massa, tudo esquece um pouco tudo se esquece, está para trás, tudo esquece as grandes penalidades a favor do atual campeão nacional, as grandes penalidades que ficaram por assinalar contra em momentos-chave de várias partidas. Portanto, tudo isso agora se esquece e aquilo que fica são estes últimos confrontos, a vitória no Dragão no último minuto. Mas fica a clara a sensação que o Benfica esteve à beirinha e tinha à mercê e dependia apenas e só de si nesse jogo com o Estoril. A verdade é que estamos na fase final da época, muito cansaço, a gestão possível do plantel, 2 grandes objetivos naquele mesmo momento, a Liga Europa e o campeonato, sendo que a Taça de Portugal é um terceiro objetivo que ficaria para mais tarde e que continua intacto. Mas esses 2 confluíram ao mesmo tempo para momentos muito decisivos. E fica então essa ideia, esse amargo de boca de perceber que o Benfica, apesar não lhe quero chamar do tal sistema, mas do status quo que todos nós sabemos que existe no futebol português e que nas horas decisivas acaba sempre por empenar as coisas para uma direção única, o Benfica poderia ter sido imune a tudo isso e contra tudo isso poderia ter sido campeão nacional. Ficou a um golo contra o Estoril. Para o ano certamente haverá mais. Fica a ideia também, há algo que não nos pode ser retirado, nem nos pode ser deduzido. Independentemente do que fica para a história, é um título para o Futebol Clube do Porto. Acho que não há dúvidas rigorosamente nenhumas que a equipa que produziu melhor futebol ao longo de toda a temporada, que foi pelo menos mais consistente, parece-me claro e unânime, que foi o Sport Lisboa Benfica. Acho que o Benfica realmente fez uma temporada positiva no sentido daquilo que conseguiu produzir, os números que conseguiu trazer, os números finais são de facto esmagadores, mas claro que falar de nota artística, falar de bom futebol, falar de muitos golos marcados, de poucos golos sofridos, falar de exibições fantásticas, vale pouco, porque depois para a história ficarão apenas os títulos. Ainda assim, o prazer dos grandes nacos de futebol que o Benfica em muitos momentos nos presenteou a todos, esse ninguém nos pode tirar e é um prazer que se deve guardar e é isso que deve ficar também registado, sendo que a final com o Chelsea é um bom exemplo. Não é fácil perante o campeão europeu em título o Benfica fazer aquilo, o Benfica ou qualquer outra equipa fazer aquilo que o Benfica fez. E o Benfica dominou claramente o Chelsea. Os adeptos também perceberam e ajudaram a carregar nessa mesma onda e também isso ajudou a que os adeptos do Chelsea tenham ficado absorvidos por aquela falange de apoio do Benfica. É verdade que os adeptos estavam loucos, estavam felizes por estar a partilhar daquele momento de uma final europeia, mas também a própria equipa, com aquilo que estava a produzir, acabou por ainda incentivar mais também os adeptos. E se os adeptos empurram a equipa aí também puxou muito pelos próprios adeptos. E acho que tanto a equipa do Chelsea como os adeptos do Chelsea perceberam que estavam perante um adversário extremamente difícil e que ia ser muito difícil a vencer.
Depois é o sortilégio do futebol e é em alta competição. Quem não marca, e o Benfica teve muitas oportunidades de marcar, quem não marca arrisca-se a sofrer. O Benfica sofreu, perdeu. Para a história fica um título de Chelsea, mas fica também uma grande exibição do Benfica.